Olá, bom dia meninos, tudo bem com vocês? Hoje, 9 de abril, a gente vai falar um pouquinho sobre Páscoa. Você conhece essa festa? Páscoa. Vamos ver a origem da palavra? Páscoa vem do hebreu, Pesach. Ela significa paixão. Você já ouviu dizer que nesse feriado de sexta-feira é comemorada a paixão de Cristo? Vocês sabem o que isso significa? Páscoa é comemorada há muitos anos. E lá na antiguidade, lá no Egito, quando o povo hebreu era escravo de Faraó, eles também foram libertos numa época como essa do rei. E aí que começou todos os símbolos da Páscoa, tá? Então a primeira celebração da Páscoa foi para celebrar a libertação do povo de Deus do Egito, né? Eles eram escravos e foram libertos, né? Vocês devem ter visto isso já na Bíblia, né? Que Moisés conseguiu libertar o povo de Israel. Vocês conseguem lembrar disso? Então, na segunda vez que a gente vê isso na Bíblia, é quando Jesus vem para libertar o seu povo também. Só que o amor dele pela humanidade era tão grande que o que ele fez? Ele deu a própria vida para libertar o seu povo e fazer ligação entre o que há na terra e no céu, através de Jesus. Como que foi isso? Então, Jesus começou entrando, né, com o seu burrinho no domingo de Ramos. Vocês devem ter visto isso na Igreja Católica. Eles comemoram domingo de Ramos, certo? Jesus tinha 12 discípulos e ele se reuniu com esses 12 discípulos, né? E fez uma ceia para lembrarem dele toda vez que essa ceia ocorresse, era para lembrar do nome de Jesus. Disso, Jesus pediu aos seus discípulos que fossem com ele até o Getsame orar. E todos os discípulos caíram no sono, menos Jesus, que continuou orando. Então, com esse processo de oração, enquanto ele estava orando, o seu amigo, um dos discípulos, Judas, o traiu. E então os romanos puderam prender Jesus e condená-lo à cruz. Jesus foi preso, ele foi humilhado, carregou uma cruz, né? Foi feita uma coroa de espinhos para ele, para dizerem que aquela coroa era dos judeus, e ele foi pregado na cruz. Foi enterrado então numa caverna, naquela época eles enterravam numa caverna, e Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou, né? Como que a gente sabe de tudo isso? Tudo isso está lá na Bíblia, né? Contando a história da paixão de Cristo. E o que significa então? Vamos lá fazer a palavra, ó. Páscoa, vamos lá. Primeiro P, perdão. A, amor de Cristo por nós. O S de sacrifício, porque Jesus foi o sacrifício vivo. O C de comunhão, porque nós, enquanto igreja, temos que estar em comunhão com os irmãos, né? O que isso que significa? Estar junto, né? A obediência, o O da Páscoa, ó. Porque nós devemos obedecer. Vocês não estão obedecendo agora, ficando em casa, obedecendo papai e mamãe, fazendo as tarefinhas. E o último A
A alegria. A alegria da gente saber que existe um Deus, que deu o seu único filho, que morreu por nós na cruz e que ressuscitou para dizer que o único caminho que leva a Deus, né, é Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certo, gente? Então, Páscoa é muito mais do que ovos de Páscoa de chocolate, coelhinho da Páscoa, né? Tudo isso faz parte de uma celebração, mas o verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus. Uma história para vocês de um moço que foi preso. E essa pessoa acreditava muito em Jesus. E aí, a pessoa que prendeu ele pegou e falou assim: você vai morrer hoje. O único jeito de você não morrer é você me mostrando o quão poderoso esse Jesus que você tanto fala é. E para isso, você vai ganhar essa folha. E se você conseguir, com um único rasgo, fazer uma cruz, um único corte, eu não mato você. E ele ficou pensando. E a única coisa que vinha na cabeça dele é que quando ele era pequeno, a mãe dele fazia para ele um avião. E era a única coisa que vinha na cabeça dele. Então ele começou a dobrar o seu papel e a fazer um avião. E o tempo dele estava se esgotando. Mas a única coisa que vinha na cabeça dele era fazer um avião. Ele não queria negar a Cristo. Mas a única coisa que vinha na cabeça dele era fazer um avião. E ele foi fazendo o avião, dobrando o papel, dobrando. Fez uma asa. Fez a outra asa. Terminou o avião. E terminado o avião, também terminou o tempo dele, né? Se ele não fizesse num corte só aquela folha, ele iria morrer. E ele não queria negar Jesus, então ele decidiu que ele ia cortar aquela folha. Então ele pegou o seu aviãozinho e fez um único corte. Vejam só que interessante. Veja se dá para acompanhar aqui. Tá vendo aqui o avião, ó? Dobra a asa. Olha onde que ele cortou. Pegou aqui e cortou. Um único corte, ó. E olha o que aconteceu quando ele abriu o papel. Viu como Jesus é poderoso? Até nessa historinha, ó. Cruz não é o símbolo de Cristo? Então que você tenha uma feliz Páscoa, que você lembre muito disso. Cristo morreu por nós numa cruz, mas ela está vazia, ó. Cristo ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E o maior símbolo da Páscoa é este, tá bom?